Olá! Hoje respondendo a inscrita que pediu uma sugestão de ponto para um trabalho que ela precisa começar e não quer colocar barra de tipo nenhum e também não quer que esse trabalho enrole. Então eu vou mostrar um ponto que pode ser usado em várias ocasiões, inclusive para fazer a saia que ela está precisando. Aqui selecionei na máquina 3 agulhas para cima, 3 embaixo, 3 para cima, 3 embaixo. Enlaço o fio nas agulhas, não muito apertado. Essa é uma lã média. Vou colocar na regulagem 10 para deixar o trabalho mais solto. Então, sempre uma regulagem bem maior do que aquilo que você usaria. Normalmente, essa eu trabalharei na 8, na regulagem 8. Aqui eu vou na regulagem 10. Então, o ponto vai ficar um pouco mais folgado. Para eu não precisar ficar erguendo, eu vou colocar o pente. Vou tecer a quantia, o comprimento que eu preciso. Suponhamos que tenha dado o comprimento da saia ou da peça que você vai fazer. Agora, com o remalhador, vou aqui na primeira carreira. Pego 2 carreiras junto, remalho uma. Vou com o remalhador por trás das carreiras, pego 2 carreiras junto, uma dentro do remalhador e a outra junto com o ponto. Venho naquele ponto vago do lado. 2 carreiras junto, remalho apenas uma. E assim eu vou fazendo em todas elas. Eu decidi fazer de 2 em 2, mas se você quer um teste, fazer um teste com 3 em 3 carreiras ao mesmo tempo, só que ela repuxa um pouquinho mais no comprimento. Então, você vai precisar fazer mais carreiras para a saia para dar o comprimento da peça. Assim, embaixo ela não enrola e ainda forma uma onda pequenininha, porque eram 3 agulhas apenas, e fica muito delicado. Eu vou fazer todas elas e já mostro para vocês. Aqui, então, o nosso início, que não enrola e forma uma espécie de onda bem picurruchinha aqui no início. Então, servindo de barra, não precisando fazer nem barra dupla, nem barra
na frontura, nem outro tipo de barra sequer. Porém, ele tem alguns detalhes. Precisa terminar a peça ainda na máquina remalhar, porque o ponto que vai sendo remalhado precisa terminar em cima. Então, você coloca ele na agulha da máquina. Se o comprimento é muito grande, fica um pouco incômodo para fazer o remalhado. Ele demora um pouquinho mais. O efeito dele pode ser tanto no lado direito da malha, quanto no lado avesso. Ele também tem uma boa forma. Ele também fica muito bonito. Ele também serve para uma espécie de canilado, porque esse ponto que foi remalhado, ele puxa para dentro, fazendo uma sanfoninha. Então, são vários detalhes que uma peça assim pode ter. Mas, antes de fazer qualquer trabalho, precisa ter uma amostra, porque ela encolhe em largura em função das 3 agulhas que são deixadas vagas. E depois essa no meio remalhada. Então, ela repuxa, diminuindo largura. E também diminui em altura. Sempre faz uma amostra para calcular certo quantos pontos fazer e quantas carreiras. Senão, você vai ter um trabalho que vai precisar desmanchar para fazer novamente. Então, essa é uma ideia para início. Você precisa colocar essa ideia no teu trabalho, na tua prática. Sempre fazendo uma amostrinha para treinar, inclusive, o ponto e para ver o efeito dele, se você vai pôr no lado direito ou no lado avesso, e as medidas, para acertar bem e não ter falhas, certo? Essa, então, é a nossa resposta inscrita e espero ter dado ideias também para outras pessoas que queiram fazer um trabalho assim bem simples na base, como um início. Não precisa ser necessariamente uma saia, pode ser qualquer outra peça. Se você tem ideias para usar essa técnica, bom trabalho!